Anos 90. O Brasil acabava de controlar a inflação. O real nascia e de repente a sensação era de que tudo era possível. Gente comum abrindo negócio, comprando uma casa, montando loja, virando empregador. Quem tinha coragem e também até um pouco de sorte, crescia junto com o país. Hoje a conversa é outra, né? Custo de vida lá em cima, concorrência em tudo e a sensação constante de que mesmo se você fizer tudo certinho, você vai continuar parado no mesmo lugar. Mas será que era realmente mais fácil ficar rico no Brasil antes? Ou será que existe alguma dose de romantismo aí com uma época que tinha sim seus desafios, mas que a gente esqueceu? E mais importante, como ficar rico no Brasil de hoje? É o que a gente vai comparar agora, a geração que construiu riqueza nos anos 90 com quem está tentando fazer isso nos dias de hoje. E eu já adianto que entender a época em que a gente vive faz uma enorme diferença entre lutar e realmente prosperar. Fica aí para você entender o segredo para enriquecer no Brasil. Fala, meu amigo dinheirudo bom demais da conta! Nos anos 90, o Brasil passou por uma virada histórica. A inflação finalmente foi domada, o dinheiro parou de perder valor rápido e pela primeira vez em muito tempo dava para fazer planos. As pessoas trabalhavam e existia um pacote básico de aspiração que mostrava que a pessoa tinha subido na vida. Olha o que era sinônimo de status, ó. Telefone fixo. Eu sou desse. Eu sou desse. Eu sou desse. Eu sou desse. Carro, casa própria e ir no shopping. Muita gente lembra dessa época como um período de oportunidade. E de certa forma foi mesmo. O país se abriu e novos setores começaram a bombar. Comércio, serviços, telecomunicações, educação privada, planos de saúde. Era um Brasil que estava sendo construído enquanto andava. E quem percebeu aquele momento cedo e abriu uma loja, ou começou um comércio pequenininho, ou de repente investiu em imóveis enquanto ainda era barato, viu a vida mudar de verdade. Era um tempo com menos concorrência, menos complexidade, menos saturação. Se você atendia bem o seu bairro, você já tinha um negócio forte. Se você trazia um produto novo, você era pioneiro. E se você tinha acesso à informação ou você tinha coragem, muitas portas se abriam. Mas os anos 90, não se engane, também não era um paraíso não. Os juros eram altíssimos, o crédito era difícil, a tecnologia era limitada e a pobreza era enorme. Só que naquele contexto, o Brasil ainda estava abrindo espaço. E quem ocupou esse espaço foi quem ficou grande junto com o país. E é por isso que muita gente olha para trás e diz que naquela época dava para vencer. Mas a questão é, o jogo não era mais fácil. Era só um jogo diferente. Mas se o Brasil mudou tanto, qual que é o jogo de hoje? Excelente pergunta, Bruno. Qual que é a estratégia, inclusive, para quem está começando agora e quer ficar rico? Eu vou te dar um passo a passo em 4 pontos para você que tem esse sonho. Já te adianto que não tem milagre e tem sim muito esforço. Mas antes eu quero falar com você que quer economizar e ver o seu dinheiro render ao mesmo tempo em que você dolariza o seu patrimônio. Já faz um bom tempo que eu estou usando a conta da AstroPay no meu dia a dia, no Brasil e no exterior, inclusive. É uma conta multimoedas, onde dá para você ter saldo em real, euro, dólar, libra e várias outras moedas. A grana que você deixa parada em reais rende 115% do CDI. E o saldo em dólar também rende, são 5,5% ao ano. Você não vai encontrar nada parecido em outra conta. E tem também o IOF na faixa para você. Na hora de converter reais para outra moeda, o IOF de 3,5% fica por conta da AstroPay, o que significa uma baita de uma economia. Bom para quem só quer ter uma reserva em dólar e também para quem vai viajar para fora e quer economizar no câmbio para ter mais dinheiro para usar na viagem. Então, fica o convite para você conhecer a AstroPay. Procura aí na sua loja de aplicativos e abre a sua conta agora mesmo. Bom, como as coisas mudaram hoje, né? A gente vive num país com muito mais acesso, mais informação, mais tecnologia, mais oportunidades, pelo menos na teoria. Você pode empreender com o celular, trabalhar para fora, vender serviço online, criar um produto digital, aprender qualquer coisa de graça. Ferramentas que nos anos 90 só as grandes empresas tinham, mas que hoje estão aí no seu bolso. Só que tudo isso veio com um custo. O jogo ficou muito, mas muito mais
competitivo. Naquela época, você competia com a sua cidade. Hoje, você compete, de repente, com o país inteiro e às vezes até com o mundo inteiro. Se antes bastava abrir uma loja com uma placa, hoje você vai precisar conquistar o seu cliente através de um algoritmo. Olha que loucura! Construir audiência, criar reputação, se diferenciar o tempo todo. E para inovar, então, Exato. a dificuldade. Como é tudo mais difícil, Tudo né? mais difícil. E aqui tá uma ironia, ó. O mundo nunca ofereceu tantas oportunidades, mas também, Brunão, nunca produziu tanta ansiedade, comparação, a sensação de impotência, de insuficiência. A sensação de que tá tudo passando rápido e você tá perdendo alguma coisa. Exatamente, e você fica trabalhando aí, você fica olhando nas redes sociais, no Instagram, as pessoas vencendo na vida, né? Que possa ser um momento bom, inclusive, né? Aquele mundo falso. Exatamente, e parece que tá todo mundo chegando lá, menos você. E tem mais, né? O custo de viver subiu. A vida ficou mais cara, mais acelerada, mais cansativa. É muita pressão para pouco respiro. Então, se nos anos 90 o desafio era ter acesso, hoje o desafio é ter foco e consistência. As oportunidades estão aí, né? Mas elas estão meio que misturadas com distração, ruído, comparação e também promessas vazias. E no meio desse caos, fica a dúvida. Qual que é o verdadeiro caminho para prosperar agora? Porque sim, dá para enriquecer hoje, mas não da mesma forma. O jogo mudou e as regras também. Quando a gente fala sobre ficar rico, principalmente os millennials, eles precisam ter cuidado para não se prender naquela imagem dos anos 90, sabe? Lembra, Bruno? Casa grande, carro na garagem, emprego estável, status social. É verdade. Hoje, ficar rico não é só ter bens, também inclui ter liberdade. Sim, liberdade para você escolher onde trabalhar, como viver, com quem passar o seu tempo. Liberdade para não depender do próximo salário para você respirar aliviado. Liberdade para recusar o que não faz sentido e construir uma vida que realmente vale a pena. Dá para dizer que hoje a verdadeira riqueza tem 3 camadas. A primeira é o dinheiro em si, né? Claro, o dinheiro é muito importante. Ele inclusive compra segurança, tranquilidade, tempo. A segunda é tempo, justamente, e autonomia. Porque você até pode ganhar bem, mas se você não tem tempo para viver, isso não é vida, não é riqueza, é uma prisão de luxo. E a terceira, paz mental. Riqueza também é dormir tranquilo, sem dívida te perseguindo, sem correr atrás de status, sem viver a sua vida comparando com o que você vê no feed das outras pessoas no Instagram. Pensa bem, né? Ser rico tem mais a ver com controle do que aparência. É você poder decidir, é ter opções. Riqueza não é só um destino que você vai alcançar num futuro distante. É um processo, algo que você está construindo um dia após o outro. E ser rico não é só ter muito, também envolve você não precisar de tanto para você viver bem. E aí entra a pergunta, né? Se o significado de riqueza mudou, quais que são os caminhos para construir riqueza no Brasil de hoje? Vem cá, ó, presta atenção que as dicas que eu vou te mostrar agora podem abrir os seus olhos para muitas possibilidades que até o momento, de repente, você não está enxergando. O primeiro ponto que você precisa ter em mente, e que muita gente ainda não entendeu, é esse aqui, ó. Não existe mais um caminho único para ficar rico. Nos anos 90, os movimentos eram mais, digamos, previsíveis, né? Abrir um negócio, ficar 40 anos dentro de um mesmo emprego, comprar imóvel barato, passar num concurso. Hoje não é mais isso, o caminho é mais aberto, né? E é mais confuso, tem mais possibilidades. E por isso que muita gente acaba se perdendo. Então vamos simplificar, ó. Tem 4 pilares para enriquecer que funcionam no Brasil de hoje. O primeiro, ganhar mais. Antes de tudo, a matemática não mudou, né? Não tem como enriquecer ganhando um salário mínimo. Tudo bem, isso parece óbvio, mas dizem que o óbvio precisa ser dito, né, Bruno? Então, estamos aqui nós falando de novo. É verdade. Até porque a maioria das pessoas não está conseguindo ultrapassar essa barreira. O foco inicial não é investir R$50 por mês, é aprender a fazer algo que te faça ganhar mais. Para isso, você talvez precise desenvolver algumas habilidades. Quer ver algumas principais? Comunicação e persuasão, marketing e produção de conteúdo, tecnologia e dados, vendas e negociação, criatividade aplicada aos negócios. Você precisa ter alguma competência que gere valor real. Não precisa ser um gênio, você não tem que reinventar a roda, mas precisa ser útil de verdade. Quem domina uma habilidade relevante abre portas, cria renda e ganha vantagem. Segundo pilar,
controlar o seu custo de vida. Hoje o vilão é sutil, né? É a inflação de estilo de vida. Se a pessoa começa a ganhar mais, ela troca o celular, muda para um bairro mais caro, aumenta o padrão e ela, quando se dá conta, ela voltou pro zero, né? Só que com coisas mais bonitas. Então, meu amigo, riqueza não começa com ostentação, começa com consciência. Quanto menos você precisa para viver bem, mais rápido você enriquece. Pensa bem. Luxo mesmo é liberdade, não é um carro financiado em 75 vezes. O próximo pilar é investir com consciência. Não existe liberdade financeira sem investimento. Simples assim, tá? E mais essa, no Brasil, quem não investe fica condenado ao trabalho eterno. Como eu falei nesse vídeo aqui em cima sobre os efeitos terríveis da inflação desde os anos 90. E vamos ser honestos, ó, o investimento não vai te salvar rápido, ele não vai te fazer ficar rico amanhã. A ideia é construir patrimônio ao longo do tempo, sabe? Investir não tem a ver com conseguir o timing perfeito, é ter disciplina. Põe isso na sua cabeça, ó. Renda passiva é consequência de um esforço que se fez durante muito tempo com consistência. Foi para isso, inclusive, para você que precisa investir bem, que eu criei a Lumen, né? A nossa consultoria registrada na CVM. Se você precisa de ajuda, vai ser um prazer te ajudar. Link está no primeiro comentário. E o quarto pilar, pensar a nível global. Esse ponto é a maior diferença entre hoje e os anos 90. Você pode ganhar em dólar, em euro, morando aqui no Brasil. Cliente fora, serviço online, produto digital, conteúdo, consultoria remota, o mundo virou mercado. E quem entende isso tem uma vantagem brutal. Quem ignora, por outro lado, se limita a uma economia travada e imprevisível como a nossa. É verdade que não é fácil, mas é possível. E está se tornando cada vez mais comum. Guarda espaço aí na sua mente, tá? Põe a sua cabeça para trabalhar nisso aqui a partir de agora. Usar a criatividade e pensar num jeito de ganhar mais, gastar com intenção, investir com consistência e pensamento global. Isso não é fórmula mágica, também não é nada fácil. Ainda bem que eu não te prometi uma solução milagrosa, né? Até porque quem faz isso está mentindo para você. Mas esse passo a passo é uma estratégia que funciona. Rico não é o cara que tem sorte, é quem se posiciona onde a sorte costuma dar as caras. E isso leva tempo, né? Mas de qualquer jeito, o tempo passa. A diferença é o que você faz enquanto ele passa. No fim das contas, enriquecer hoje não quer dizer acumular mais coisas, né? É construir liberdade. É poder escolher o que vale a pena. Lá nos anos 90, sucesso era estabilidade, mas estabilidade virou exceção. O novo sucesso é mobilidade financeira, mental e de escolhas. A riqueza moderna nasce do equilíbrio entre trabalhar com propósito, viver com intenção, construir um patrimônio devagar e sempre, ter tempo para quem importa e não ser escravo da comparação. O novo rico não é o mais exibido, é o mais livre. Já pensou nisso? Você que fica até o final, escreve aqui o que o Brunão vai mandar aqui para você nos comentários. Me conta o que é riqueza para você. Belezura, escreve aqui e vem ver esse vídeo. Tá aqui ou tá aqui, Brunão? Tá aqui, vem ver esse vídeo que completa muito o que a gente tá falando aqui, por que o jogo mudou e como se preparar para ele. Valeu, tudo de bom, tchau!